Olá, saudações! Vamos lá então, pessoal. Vamos falar aqui sobre a aula de switching camada 2 e camada 3. Então, nesta aula você aprenderá a configurar o sistema iOS da Cisco. Nós vamos trabalhar aqui com equipamentos reais, um equipamento da Cisco, um 2960 Catalytic. Vamos fazer aqui cenários com configurações de Layer 2. Por exemplo, você está abrindo uma nova filial, um novo escritório. É um escritório pequeno, não tem tanta complexidade, não precisa de tanta redundância. Então você faz toda uma configuração ali com um switch Layer 2. Agora, por exemplo, aí na sua matriz, que é uma complexidade maior, tem muitos usuários, não pode interromper, não pode ter quedas, aí com certeza você vai utilizar ali switches de camada 3, Layer 3, para fazer as configurações, para que tenha uma redundância. Então, esses dois cenários aqui nós vamos mostrar, né? Um cenário com o Windows Server AD, tendo as configurações de automáticas, o servidor DHCP nesse servidor, e em outro cenário, nós vamos trabalhar com o roteador MikroTik. Então, todos os serviços de rede vão ficar no MikroTik. E aí vai ser bacana que são cenários muito parecidos que você tem aí na sua rede, que você vai precisar configurar no seu dia a dia. Tá bom? Então, os assuntos abordados nesta aula, eles vão muito além dos ensinamentos da CCNA. Então, se você está se preparando para uma certificação da CCNA, esse curso já tem uma base sólida para você também ajudar você aí na sua prova, na sua certificação. Então, quando você for começar a estudar, muitos assuntos que nós vamos ver aqui vai ter na certificação CCNA. Ok, pessoal? Bom, então algumas configurações que nós vamos fazer aqui. Nós vamos colocar o switch em bancada, resetar ele, você vai aprender a resetar um switch, fazer a conexão com cabo serial, fazer as configurações iniciais do aparelho, ativar o SDM, ativar as features de Layer 3. Isso vai ser bem legal porque na bancada, em laboratório, montando a estrutura, né, como se fosse para atender uma nova empresa, você vai ter toda essa base. E aí, quando for para a sua prática, você não vai ficar quebrando a cabeça, porque aqui nós já vamos mostrar como que funciona passo a passo. Ok? Então, nas configurações iniciais, hostname do aparelho, ter um procedimento, uma norma, né? Um padrão de configuração de nomes de rede, eu também vou trazer essa configuração para vocês. SNMP, domínio, VLAN, vamos trabalhar aqui com bastante VLANs, né? VLANs de usuário, VLAN de gerência, VLAN de servidores. Então aqui no Switch você vai aprender a criar as VLANs, criar essas SVIs, ok? IP address, DHCP relay principalmente, nós vamos trabalhar aqui com o cenário Layer 3, e aí você vai entender o porquê do DHCP relay, então vai ficar bem bacana. Port channel, então também são dois switches conectados através de dois cabos de rede para aumentar ali a banda, agrupar as interfaces. Então você vai aprender a fazer essa configuração. Span tree, principalmente o span tree na rede. DHCP Snooping, então são features de segurança que você precisa aplicar aí na sua rede. E aqui vai ser o momento de você entender e pôr na prática. ARP Inspection, principalmente. Port Security, são features de segurança, né? IP Route, vamos trabalhar com rotas estáticas, rotas dinâmicas, Default Route, protocolos de comunicação entre switches ali, LLDP, CDP, Access List, mostraram para vocês ali também como que é a configuração de segurança das redes, colocar regras para permitir redes, colocar regras para bloquear o tráfego de algumas redes, por exemplo, rede mobile, rede de clientes, que não precisam ter comunicação interna, eh, configurações de SSH, Telnet, ok? Vou mostrar aqui para vocês um terminal de um switch aqui, vou logar nele aqui, mostrar mais ou menos as configurações. Vou logar via Telnet, porque ainda estou fazendo as configurações aqui em bancada. Fazer o login, fazer a configuração de usuário e senha, acesso remoto, acesso por SSH, por Telnet. Vou dar um show run config aqui e mostrar alguma das features que nós temos aqui. Então, hostname, nome do aparelho, configuração de segurança da caixa do aparelho, do switch, atualização do horário, principalmente manter o horário certo no aparelho para
solução de logs, ok? Isso é muito importante também. IP routing, DHCP relay, IP DHCP snooping, as configurações nas VLANs, IP domain, IP arc inspection principalmente, ok? Então todas as configurações aqui, configurações das interfaces virtuais, as VLANs, certo? Algumas configurações de porta de acesso, porta trunk, native VLAN. Então você vai entender na prática como que é feita essa configuração. E aí um cenário real, todos os aparelhos vão estar ligados, conectados aqui, e você vai ter toda essa visibilidade, vai entender essa configuração e vai conseguir aplicar aí na sua rede, ok? Então são várias configurações, porta fast, porta de access point, porta de câmeras, CFTV, port channel, agrupar as duas interfaces, span tree, colocar os IPs nas interfaces, ok? Os access list, principalmente, fazer regras de permissão, regras de bloqueio, ok? Span tree, NTP, SNMP. Então são várias features, pessoal, que nós vamos passar aqui. Vou mostrar um pouquinho aqui agora a topologia, um cenário que nós vamos fazer aqui na prática. Então, são dois switches, um switch da Layer 3, um switch core, outro um switch Layer 2, é um switch de acesso, certo? Então, interligados através de um port channel, configurações de roteadores, configurações de access point, configurações de CFTV, né? Configurações de usuários, configurações de impressoras, configurações de roteadores da operadora. Então, aqui nós temos duas operadoras, dois links redundantes para fazer essa configuração. Aqui está o roteador, tem todas as configurações aqui no roteador, todas as VLANs nele. Então, aqui está o Hypervisor. Nesse cenário, nesse laboratório, nesse curso, nós utilizamos aqui o Proxmox, mas se for aí na sua rede Hyper-V ou VMware, não tem problema, a configuração é a mesma. Então, ele está conectado aqui no switch. Dentro do Hypervisor, nós temos as máquinas, vamos fazer as configurações no AD01, que é o Windows Server como AD, o servidor Linux, que é o FreeRadius, todas as configurações. Aqui tem algumas documentação, algumas informações, né? Interfaces SVI, o serviço, as portas. Então, essa documentação, essa topologia, nós aprendemos lá na aula de fundamentos. Então, lá você faz toda a documentação, faz todo o planejamento, e aí nas aulas seguintes você aplica esse planejamento. Então, um curso, uma aula vai interligando na outra. Tudo que você aprende lá em fundamentos, você vai trazer aqui na parte de roteamento, na parte Layer 3, principalmente. Então, por isso que você tem que ter um bom planejamento para que as coisas funcionem muito bem aí na sua empresa. Ok? Bom, pessoal, então seria isso, as informações que eu queria passar aqui sobre a aula de switch em camada 2 e camada 3. Se ficou alguma dúvida, entre em contato comigo, responderei. Pode fazer os comentários aqui no vídeo também, certo? Lembre-se de fazer a inscrição no canal e ativar as notificações para você receber tudo o que acontece sobre infraestrutura de redes, ok? Vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.